Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo de joia! Aqui quem vos fala é Júnior Miranda. Eu falo aqui da cidade sul-mineira de Pouso Alegre. É isso aí, pessoal! Já acabou a Copa, né? Já tem alguns dias. E eu tava sem gravar, né, nesse formato motovlogger, né? Até tentei alguma coisa lá naquele lá do Instagram, mas eu não curto muito, sabe? Eu gosto de gravar motovlogger assim, que a gente vai conversando e tal, gravar ali olhando pra minha cara, sei lá, entendeu? É muito apaixonante, eu fico olhando aquele ser másculo, lindo. Eu curto mais mesmo falar como motovlogger, até porque é um momento em que as ideias brotam mais e enfim. Mas acabou a Copa do Mundo, né? E o Brasil foi eliminado. E agora? Agora a vida da gente segue. Se tivesse sido campeão, a vida da gente aqui ia continuar do mesmo jeito, né? Mas, entretanto, tem algo de muito legal, né, nisso todo. De quem foi a culpa da eliminação do Brasil na Copa do Mundo? Hein? São dos belgas que jogaram muito? Obviamente que sim. Não queremos tirar o mérito da seleção da Bélgica. Mas, a meu ver, o maior culpado é o Dr. Tite. Ele é o maior culpado pela eliminação da seleção brasileira de futebol da Copa do Mundo. Não foi o Neymar, não foi o Gabriel Jesus, não foi o goleiro, não foi até mesmo o Fernando. Foi o Tite. Ele teve uma má sorte muito grande. Quando ele, ao assumir a seleção, o Brasil teve aquela série de partidas invictas e embalou. Aí achou que tava bom, achou que era o bambambam, entendeu? O Neymar caiu muito? Caiu, precisava de mais maturidade? Precisava. Quem que ia puxar essa maturidade no Neymar? O Tite. É simples. Entendeu? Taticamente o time estava fraco. A própria jogador da Bélgica lá, numa entrevista, ele falou, individualmente nós não temos nenhuma chance contra o Brasil, mas como equipe nós temos chance. Eles sabiam que o Brasil tinha falhas táticas assim grandes, e o Tite, ele é viciado no esquema tático dele, ele não altera o esquema. Ele não analisa o adversário e prepara a seleção para enfrentar aquele adversário. Ele prepara a seleção para jogar igual a melhor maneira que ele acha e pronto. E não é assim que funciona. Se você tem um adversário que joga muito no contra-ataque, você tem que preparar o teu time para poder desarmar esse contra-ataque, até mesmo fazer uma falta técnica, né? Faz uma falta técnica aí, porque senão os caras vão fazer gol. E o Brasil levou gol de contra-ataque contra a Bélgica. Entendeu? Não teve um jogador brasileiro na Copa do Mundo inteira que ficava responsável pela segunda bola. Para quem não sabe, a segunda bola é aquela bola quando bate o escanteio, cruza a bola lá na área. Aquela bola que vai sobrar ali na entrada da área. Não tinha um que chegava ali metendo o pé nessa bola para fazer o gol, pegar todo mundo. Não, o trem ficava ali. Sabe, ficou um buraco na seleção. Trabalhou o time compacto, voltava todo mundo. Pô, legal isso. Mas não foi suficiente. Faltou alguns detalhes. Então eu jogo, né? Não nesse modismo de que tudo é a culpa do técnico. Mas no caso de uma seleção brasileira de futebol, sim. Ele tinha a opção de todos os jogadores. Clubismo à parte, ele resolveu montar uma seleção Corinthians, né? Aí chamou aquele tanto de corintiano lá, deu no que deu, né? Faltou competência ao Tite, faltou traquejo. Se ele permanecer, talvez na próxima Copa ele esteja melhor, porque ovacionaram demais o Tite no Brasil, colocaram ele acima dos outros e tal. Ele faz um bom trabalho em clubes, tá? Mas o Messi também joga muito no Barcelona e não joga nada na Argentina. Entendeu? Tem diferença.
Você ser técnico de uma seleção de futebol é diferente de ser técnico de um clube. Técnico de um clube você lida com o que você tem na mão. Então, às vezes você tem mais facilidade do que você ter muita opção ali que você não sabe aproveitar aquilo ali. Não adianta você ter as melhores peças se você não souber montar o castelo. E o Tite não soube montar o castelo. Independente, né? A maior torcida do Brasil, a segunda maior é o Corinthians. Tem um monte de gente defendendo o Tite. E os corintianos vão defender ele até debaixo d'água, né? Nunca se teve na história desse país uma seleção com tantos corintianos. Deu no que deu. Clubismo à parte, né? Não se monta uma seleção baseada num só time. E independente disso, né, não se monta uma seleção com tantas falhas técnicas, tal como teve a seleção brasileira de futebol, né? Tínhamos uma Neymar dependência que infelizmente na Copa não rolou. Naquele jogo travadíssimo que foi contra a Costa Rica, faltou o talento individual, e os jogadores nossos têm talento para fazer jogadas individuais, mas estavam amarrados pelo esquema tático. E não adianta. Se você não tiver liberdade para poder construir e divertir, não vai rolar. Vai dar no que deu, né? Então, que o Tite ou o próximo técnico da seleção brasileira esteja atento a essas coisas. Eu gostaria muito de voltar a ver na seleção brasileira um técnico jogador, entendeu? Um técnico que se fizesse valer da escola brasileira de futebol, da maneira brasileira de jogar. Não esse modismo que tá aí dos técnicos brasileiros irem para a Europa fazer curso. Aí fica baseando toda a entrevista deles, fica baseando tudo deles em estatísticas, nisso, naquilo, e acaba dando no que deu. Por quê? Porque não adianta você querer colocar padrão Europa no Brasil, certo? Porque se colocar o padrão Brasil no Brasil, eu sou mais Brasil. Mas o futebol brasileiro desapareceu, né? Os jogadores nossos cada vez mais cedo estão indo para a Europa. E agora técnicos brasileiros, né, estão indo para a Europa fazer cursos. Meu, tá acabando. Coloca lá um Renato Gaúcho da vida, meu, vai fazer o Brasil ser Brasil, entendeu? Jogar como um Brasil tem que jogar, meu. Agora fica lá cheio de mimimi, deu no que deu. Essa é a realidade. Tô falando do Renato Gaúcho, mas tem outros aí, entendeu? Mas eu acho que seria uma excelente opção para a seleção brasileira. Olha, teria de tudo para fazer um belíssimo trabalho, para devolver a nós brasileiros, né, aquele prazer de ver uma seleção brasileira de futebol de verdade jogar, né? Não de ver o que foi mostrado na Copa. Uma seleção brasileira com, sei lá, tentando pôr nela uma cara europeia, meu, não rola. Certo? Essa é a minha opinião, né? Se você tem uma opinião diferente ou igual a minha, ou igual muitos aí, não tá nem aí pra futebol. Eu também não sou ligado em futebol, não. Mas todo mundo sabe que Copa do Mundo eu gosto de ver. É o único momento que eu realmente me ligo em futebol, né? Então é isso aí. Essa é a minha opinião, né? Se você tem uma opinião igual ou diferente da minha, posta aí nos comentários, né? Vamos conversar. Obviamente, opiniões desrespeitosas serão deletadas. E opiniões respeitosas são sempre muito bem-vindas, ok? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e eu fui.